Acho que é importante a gente entender que a gente é profissional de saúde e que sexualidade não só é uma questão da área da saúde, quando a gente fala de saúde sexual, né? E aí pensando aqui saúde sexual, gente, muito para além da ausência de doenças. Preciso dizer para vocês que saúde é para além da ausência de doenças? Não, isso vale também para a saúde sexual, olha que loucura. Hoje a gente vai falar sobre mitos sobre sexualidade que muitas vezes, mesmo depois de eu estar aqui há 100 edições falando com vocês, enchendo o saco de vocês, muitos profissionais de saúde continuam acreditando, gente. E aí a gente ainda tem vários mitos emocionalmente carregados que estão por aí, né? Que estão às vezes te boicotando, que estão às vezes puxando teu pé quando você vai tentar falar da sexualidade, ainda dá aquele nervosinho, ainda dá aquele desconforto. O que acontece é que muitos profissionais de saúde ainda acham que a sexualidade é um lugar especial. E esse é um erro fundamental, né? É como se as pessoas dissessem assim: olha, tem a saúde e tem a sexualidade, né? Isso é alguma coisa que já existe há muito tempo. Tinha uma época, ainda tem gente que acredita, mas tinha uma época que se acreditava cientificamente que o corpo é uma coisa e a mente é outra, a alma é outra. Essas duas coisas são a mesma coisa. Essa é uma discussão antiga da medicina, da psicologia, né? E cada vez mais a gente entende que é tudo a mesma coisa. São sistemas integrados que funcionam dessa forma. Da mesma maneira que se existia uma cisão mente-corpo, ainda existe, por incrível que possa parecer, minha gente, uma cisão mente-corpo-sexo. E da onde vem isso? Vem da sociedade, que a gente diz, isso aqui é separado, isso aqui é outra coisa, isso aqui tem uma fronteira, isso aqui é do universo do privado. Porque aí isso embasa a lógica de eu sou psicólogo, mas eu não falo de sexualidade. Imagina, eu sou psicólogo, mas de assuntos do seu trabalho eu não falo. Como não? Como não? Parte da minha vida, né? Tá louca? Então, assim, não dá para dizer que não fala desse assunto. Não dá para dizer assim, ai, mas eu só trabalho com a sexualidade das mulheres, dos homens que eu atendo, eu não trabalho porque eu não fico confortável. Como assim? Né? Você está negligenciando a parte da sua população, é como se você dissesse assim, olha, eu só trabalho com a sexualidade das pessoas brancas, dos negros eu não trabalho. Então, o impacto na vida, na qualidade de vida, é brutal. Então, o primeiro mito que eu acho que a gente precisa pensar é que a sexualidade frequentemente é relevante para o seu paciente e você não sabe. Então, quando você me diz assim, a sexualidade não é tão relevante agora, eu vou tratar todos os aspectos da vida desse paciente, se der tempo, em algum momento a gente fala da sexualidade. Então, por exemplo, as pessoas que estão estressadas em burnout, um dos primeiros lugares onde aparece sintoma, eu digo assim, 1 ano antes da pessoa querer largar o emprego, ou querer suicidar, ou querer... Aparece lá a questão sexual. 1 ano para ser fofa, né? Às vezes é 10 anos antes. Então, assim, é sintoma de que as coisas não vão bem. É um bom termômetro de que as coisas não vão bem. E por que a gente acha que não é tão relevante? Porque eu não sei raciocinar clinicamente sobre sexualidade. Porque só quem não sabe raciocinar clinicamente sobre sexualidade pode achar que isso não é relevante. Porque a sexualidade é um aspecto que compõe a identidade das pessoas. Um outro mito que aparece muito dos próprios profissionais de saúde, da onde vem a ideia de que vida sexual saudável tem a ver com alta frequência, ou frequência na média, né? Aparecendo sempre. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui é polêmico, porque as pessoas vão dizer, ué, mas não é? Mas o que eu estou querendo dizer é que sexualidade não se resume a isso. E quando eu só avalio esses aspectos, muitas vezes eu vou por um caminho muito errado. Olha, você está transando 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, você tem 35 anos, tá bom. Mas tá bom para essa pessoa, para essa parceria, tá funcionando, isso está trazendo alegria para esse pessoal. Isso é diferente do que essa pessoa costumava fazer, porque a média, gente, é um conceito estatístico que serve para muitas coisas, mas que não serve para olhar o indivíduo. Acho que a gente precisa conseguir olhar para além disso, né? E aí o meu convite para vocês é a gente poder sair
dessas lógicas, que são lógicas sociais. A própria ciência, muitas vezes, bebe na fonte dessas lógicas, mas acho que a gente precisa conseguir olhar criticamente para isso. Então, assim, nem todo mundo que tem alta frequência sexual está satisfeito. Está cheio de mulher transando sem querer aí, só para bater ponto. Porque isso é o certo. Porque isso é o que a parceria quer. E essas mulheres estão pegando nojinho dessas parcerias. Daqui a pouco elas vão decretar greve. Um outro aspecto é a questão de que a sexualidade é muito íntima. Falar de sexo é uma coisa que a gente procrastina tanto, porque é tão complicado, é tão privado, é tão difícil que a gente acaba nem fazendo. E o meu convite para vocês é pensar que sexualidade é parte corriqueira da saúde e da vida das pessoas. É como se a gente perguntasse assim, e aí, tá chovendo aí onde você tá? É tipo isso. Claro que é da esfera da intimidade. Mas muitas coisas são da esfera da intimidade e a gente simplesmente pergunta, né? A gente simplesmente examina, a gente simplesmente avalia. Porque esse é o nosso papel como profissional de saúde, olhar para o indivíduo integralmente. É para falar disso apesar de ser íntimo, porque o fato de ser íntimo não quer dizer que seja proibido. Mas tem a história do, será que ele não vai achar esquisito eu perguntar? Vai, com certeza vai. E é claro que esse paciente vai estranhar, mas ele não vai te interpretar mal se você se comunicar adequadamente. Mas para eu me comunicar, eu preciso saber. Eu preciso saber de onde eu estou partindo, eu preciso ter certeza que aquilo que eu estou fazendo é importante, eu preciso ter certeza de como que eu vou fazer aquilo. E vai, se é estranho para você, vai ser estranho para o seu paciente, né? Mas a possibilidade de falar desse assunto é o que a gente precisa abrir, é uma janela de oportunidade. Um outro aspecto que acontece muito com os profissionais de saúde é achar que a abordagem da sexualidade tem a ver com eu ser bem resolvido com a minha própria sexualidade. Primeiro, de achar que quem trabalha com sexualidade é bem resolvido, né? Então, eu tô aqui, nossa, eu devo ser super bem resolvida com a minha vida sexual. Claro que eu tenho muita informação sobre sexualidade, de qualidade, que cursa com melhor vida sexual. E isso é verdade. Mas não é o fato de eu trabalhar com isso. E eu abordar o assunto da sexualidade com os meus pacientes não pressupõe que eu estou bem resolvido com a minha sexualidade. Pressupõe que eu tenho formação nesse assunto. É como se dissesse assim, olha, eu só posso perguntar como é que está o trabalho dos meus pacientes se eu estiver completamente satisfeito com o meu próprio trabalho. Eu só posso orientar em relação à parentalidade se eu não tiver nenhuma questão em relação à minha própria parentalidade. Quando isso vai acontecer, meu Deus? Não vai acontecer nunca. Então, esquece isso de que você precisa ser bem resolvida com a sua sexualidade, até porque bem resolvida é um conceito que eu acho que a gente precisa definir operacionalmente de uma forma mais acurada. Porque na sexualidade, parece que é muito pessoal. Parece que é uma coisa que eu preciso resolver e ser proficiente, sei lá com que critérios, né? Para então poder trabalhar. E a minha defesa aqui é que isso é basicamente técnico. Eu posso ser virgem. Do mesmo jeito que eu posso nunca ter tido um problema no coração e ser cardiologista. Basta eu ter conhecimento para trabalhar do assunto. Sabe um outro mito que eu acho que é importante a gente entender? Que muitas questões físicas, né, de doença, ou mesmo de doença mental, ou de estresse, ou de questões de relacionamento, ou de problemas no trabalho, ou de problemas de dinheiro, tudo isso impacta a sexualidade. É ou não é? Não tem um monte de remédio que a gente toma que impacta a sexualidade? Não tem um monte... Se você tá com a dor nas costas, você tem vontade de transar? Se você tá com uma dor de cabeça horrorosa, você tem vontade de transar? Se você tá com diarreia, você tem vontade de transar? Se você tá constipada, você tem vontade de transar? Tudo isso impacta a vida sexual. Né? Se você tá com problema com a sua parceria, se você tá experimentando um problema com o seu filho, se você passa o dia inteiro cuidando de criança, no final do dia tá exausto, se você tem problemas no trabalho, se você tá cheio de boleto para pagar e não sabe como vai fazer, tudo isso impacta a vida sexual. Então, a sexualidade não é um assunto separado, muito pelo contrário, ela é um bom termômetro de quando as coisas estão bem ou quando não estão. Porque muitas vezes ela vai ser o primeiro sinal, porque é um lugar mais sensível a todas essas influências, ela vai ser o primeiro sinal de que as coisas não estão bem. Então, muitos profissionais de saúde acham que não só a sexualidade é separada, como que se eu começar a falar de sintomas sexuais da doença, eu só aumento o problema do paciente. Né? Não, porque a pessoa já está deprimida. Se eu ainda começar a levantar a bandeira da sexualidade, ele descobrir que a sexualidade dele está um horror, então
Não vou fazer isso, vou deixar... Você acha que o paciente não sabe que a vida sexual dele tá um horror? Ele sabe, você que não quer falar do assunto. Então, não tem isso de que eu vou sugestionar o paciente. O paciente já sabe que está diferente. Ele já sabe que isso tem impactado. E poder falar disso com alguém que entende o porquê está impactando, que talvez quem saiba consiga me dar alguma informação, consiga fazer alguma intervenção que me ajude. Gente, isso não tem preço. Eu estou abrindo espaço para a gente poder linkar as duas coisas, que às vezes a pessoa não fez o link. Às vezes a pessoa está deprimida e aí a frequência sexual cai e aí a parceria está se sentindo desamada, a pessoa também está achando que não ama mais a parceria, aí vai testar na rua para ver se com a amante melhora. Ou seja, vai se encalacrando, vai aumentando o nível de problema do paciente se você der a informação. Olha, é natural em pessoas que estão se sentindo assim, que você possa ter impacto na sua libido. Como é que tá isso? Não, não é porque você não ama mais a sua parceira, é porque você está tomando esse antidepressivo. Gente, isso salva casamento, isso salva vidas, de verdade, de verdade.